Olá! Olá, estamos nós aqui de volta. Sabe como você pode superar o medo de enxergar si próprio e começar a desenvolver a conexão com si mesmo? Eu vou dar essa sacada grande dentro da sua casa. Comece harmonizando a sua sala. Lembra que eu estou trabalhando as técnicas de Feng Shui, que são técnicas de harmonização do lar. E eu estou trabalhando uma área da sua vida, que é a sua espiritualidade, que tem a ver com quem é você, mas tem muito a ver com como você mexe isso dentro da sua casa. Porque dentro do Feng Shui, cada cantinho do seu lar corresponde a uma área. E se essa área não for muito bem mexida, isso vai afetar você, isso vai afetar a sua espiritualidade. Bora lá. Quanto mais harmonioso e leve, quanto mais harmonia e leveza estiver dentro da sua sala, melhor para desenvolver o universo de possibilidades que a sala te proporciona, pois ela tem a simbologia de união e conexão consigo. Isso é muito sério. Focar no que você tem controle diariamente é uma forma maravilhosa de superar esse medo, de superar essa confusão. Porque quando a gente está confuso, a gente fica com medo, porque as coisas não são claras. Tudo que não é claro gera medo. Eu não sei o que vai acontecer, não é claro para mim. É confuso para mim, tá? Pensar no passado não está no seu controle, porque ele já ocorreu. Focar no futuro, pensa, ele não lhe pertence, porque ele ainda nem aconteceu. Logo, é exatamente no agora que você deve focar. É exatamente no agora que você cria conexão para a sua vida. Eu estou trabalhando com vocês a lei universal do aqui e do agora. Porque dentro do meu método eu trabalho muito as leis universais. Trabalho as técnicas de Feng Shui, trabalho as leis universais também, porque somos uma grande rede neural. A lei do aqui e agora diz: agora, hoje, você muda seu universo. Hoje, se eu estou ansiosa, hoje eu quero me ouvir. Hoje eu vou me acalmar. Hoje eu vou me conectar. Lembra, espiritualidade é o seu propósito de vida. O que você quer para a sua vida? Dentro do Feng Shui, espiritualidade é tudo que eu quero para ampliar os meus conhecimentos. Dentro do Feng Shui, dentro das técnicas de harmonização, a espiritualidade é o meu gosto pelo conhecimento, é o meu gosto para aprender, é o meu desejo de ir além. Mas ir além, eu começo me conhecendo. Ir além, eu começo me entendendo. Porque se eu tenho uma confusão muito grande dentro de mim, se eu tenho muitos medos, muita ansiedade, percebe? Você não sai do lugar. Então, viver o agora lhe dá uma clareza e uma pertença muito grande. Viver um dia de cada vez é simplesmente sensacional. Eu conheço exatamente, né, algumas situações de pessoas que tinham esse nível de dificuldade. A Prisciane, ela tinha exatamente esse medo, tá? Na verdade, ela falava assim: Mônica, eu só entendi que essa preocupação exagerada que eu tenho com o futuro era tão séria quando eu entrei para o seu curso. Porque até então, eu achava que tinha que ser assim. A gente tinha que se projetar para o futuro. Então, eu me programava, eu tinha planilha, eu fazia tudo, sabe? Eu fazia tudo. E fazia até mesmo na minha sala. Eu sentava lá na minha mesa e eu projetava tudo. Aquele monte de projeto eu ia fazendo. Aí eu queria dar conta de ajudar minha mãe, eu também queria ajudar meu marido, eu também queria ajudar minha irmã, eu queria ajudar todo mundo, porque eu não tenho filhos, eu queria ajudar, eu queria fazer, eu queria fazer. Só que no final das contas, eu não fazia nada para mim. Eu não conseguia ter tempo para mim, mas eu achava que aquilo me bastava.
Eu achava que aquilo era suficiente para mim. Eu realmente achava que aquilo era bom para mim. Só que começou a chegar uma hora, Mônica, que eu ficava tão preocupada, eu dava conta e prestar conta das coisas de todo mundo, e quando eu parava para dar conta e prestar conta da minha, né? Da minha vida, eu estava sem controle dela. Porque quando eu falava assim, não, agora eu vou olhar para mim, agora eu vou fazer as minhas coisas. Aí as pessoas falavam assim para mim: como assim? Você se comprometeu comigo? Não, você não vai me ajudar agora? Como assim? Você não vai fazer isso para mim? Aí ela falava assim: Mônica, eu virei literalmente a agenda dos outros. Eu fazia tudo para todo mundo. Eu esqueci de mim. E o dia que eu resolvi falar um não pela primeira vez, foi o caos derramado dentro da minha vida. Foi horrível aquilo. Aí ali eu me dei conta de que eu vivia muito ansiosa. Eu queria agradar todo mundo. Eu queria fazer tudo para todo mundo. Mas eu não estava olhando para mim. E como que eu me dei conta disso? Eu usava a minha sala para fazer a agenda de todo mundo. Eu literalmente tinha agenda de todo mundo. Eu resolvia todo mundo no WhatsApp, eu fazia todo mundo, eu achava a resolução para todo mundo. Parecia que eu era mãe de todo mundo. Parecia que eu fazia as coisas para todo mundo. Eu vivia preocupada com o outro. Eu estava deixando a minha casa. E aí eu constatei que eu sentava de costas para a porta. Eu estava sentando de costas para mim na minha própria sala. Gente, isso foi muito angustiante para mim, muito angustiante. Quando eu me dei conta disso. Quando eu me dei conta disso, eu parei, pensei, falei assim, nossa, por mais que eu faça para o outro, nunca vai ser o suficiente. Só que quando a gente faz isso, foi o mesmo insight que a Marília teve. A Marília também é uma mesma situação. Elas passaram por essa situação. Passaram por isso. A Marília, ela dava conta e prestava conta no trabalho o tempo inteiro. O tempo todo. Ela sempre ajudava todo mundo. Sabe aquela pessoa que tinha aquela cara de boa samaritana? Sabe aquela situação? Nossa, eu dou conta, eu faço, eu consigo, eu ajudo todo mundo. Sabe essa sacada? Eu ajudo todo mundo, eu consigo fazer tudo para todo mundo, mas ela não fazia nada para ela, tá? Não fazia nada para ela. E a Marília ainda tinha uma situação, né? A Marília ajudou muitas pessoas, igual a Prisciane, a montar suas casas. E quando a Marília mudou para a casa dela, que ela pediu ajuda, olha só que interessante. Sabe aquela expressão de meio gato pingado? Não é uma expressão bonita, não, né? Mas é real. Poucas pessoas foram ajudar. Sabe por quê? Estava todo mundo muito focado na vida deles. Já que ela era a super pessoa que dava conta de todo mundo, criou-se aquela imagem de que ela não precisava de ajuda. E aí ela se viu numa situação mais difícil ainda. Na casa dela, que ela mudou, ela não tinha mobília nenhuma na sala. Nenhuma. E ela ajudava todo mundo a resolver tudo. Então, quando a Prisciane e quando a Marília entraram para dentro do curso, que entenderam as técnicas de harmonização, elas se deram contas que elas tinham ansiedade lá em cima, que elas não se olhavam, que elas não se percebiam, que elas faziam tudo para o outro, mas não fazia nada para elas, que ela dava conta da vida do outro, mas não dava para elas, que elas não priorizavam a sua vida, priorizava a vida do outro. Nada contra ajudar o outro, não, gente. Nada contra. Na vida a gente tem que ser colaborativo, prestativo, sabe? Desenvolver a compaixão, a empatia. Estamos num período onde que a gente tem que desenvolver isso muito para a vida da gente. Mas a gente tem que estar em paz consigo mesmo. E aí ela começou a ver que ela estava deixando a casa dela de lado, que a energia dela estava de lado. Quanto mais ela ia para fora, menos ela cuidava aqui dentro. E as relações aqui dentro, ó, dela estavam totalmente desconectadas.
A sala dela era fria, gélida, não tinha calor, não tinha cor. A casa dela era fria. Ambas as salas das duas não tinham conexão. E, ó, todas as duas entravam pela porta da frente. Mas uma não tinha móvel nenhum, e a outra, os móveis que tinha, era tudo muito frio. Não tinha vida. E como a espiritualidade é a conexão consigo, é o que você tem de propósito de vida, elas caíram a ficha grande de que elas estavam contra fluxo da própria vida. Totalmente contra fluxo. Elas ajudavam os outros, mas elas não colocavam a mão na massa para elas. Elas ficaram em último plano. Elas viviam preocupadas com o outro e viviam se sentindo culpada porque não ajudava aqui atrás. Ai, puxa vida, eu não ajudei ele. Ai, eu não ajudei esse. Ai, eu não ajudei aquele. Então, elas viviam uma dualidade. Elas não sabiam se estava no passado, se estava no presente. Se estava no presente, não, no futuro. No passado e no futuro. Isso gerou uma ansiedade, isso gerou uma urgência, isso gerou um medo de não dar conta, um medo que gerou confusão, um medo que falava assim, não, ó, deixa eu cuidar do outro, eu vou contratar alguém para cuidar para mim. Elas chegaram até esse ponto. Até esse ponto. Ah, Mônica, eu ouvia, eu te namorava, né? Ela falava que ela me maratonava nos vídeos de Feng Shui, e aí eu comecei a me dar conta de que realmente eu precisava harmonizar. Mas aí, sabe o que eu fiz? Resolvi pagar alguém. É mais rápido, é mais fácil. Resolvi pagar alguém. Nada como contra os consultores, muito pelo contrário, eu os faço. Eu formo consultores no meu curso também, eu tenho um curso profissionalizante para isso. Eu fui consultora durante muitos anos, nada contra eles, nada contra eles. O que eu estou abordando aqui é que, em vez delas duas colocarem a mão na massa, elas quiseram contratar alguém. Só que você pode contratar quem você quiser. Se você não tem essa energia clara na sua mão, como é que você vai dizer para um consultor o que você está precisando dentro de casa? Para pensar. Foi isso que a Karen fez. A Karen, quando chamou uma pessoa, ela mesma falou isso. Ela chamou uma pessoa, ela falou assim, não, ó, eu não tenho tempo para fazer, não. Eu não tenho tempo para fazer, eu tenho muita coisa para resolver, eu tenho muita gente para cuidar, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que fazer muito, tá? Eu tenho que fazer tudo isso. Vou contratar alguém. Chamou a pessoa não veio, por algumas questões, não importa o que, não apareceu, e aí e ficou postergando, postergando, postergando. Ela falou assim: peraí, é importante para minha casa. Eu estou sentindo que a minha casa está fria. Eu estou sentindo que eu deleguei tudo na minha casa para os outros. Para a cozinheira, para a faxineira, para a mãe, para o marido. E eu vivia para fora. Eu percebi que eu cuidava de tudo para os outros, mas não cuidava da minha casa. Opa! Então tá na hora de eu cuidar de mim. Tá na hora de eu cuidar da minha casa. Tá na hora de eu aprender, porque se os outros conseguiram, eu consigo também. Eu vou aprender a fazer. Eu vou aprender a fazer e vou resolver. E eu tô sentindo que o negócio não tá caminhando. Eu tô sentindo que por mais que eu fale, ó, eu quero a casa assim, eu chego lá, as coisas não estão do meu jeito. Ela pegou a vida dela sob o controle dela. Então, foi praticamente isso que a Prisciane e a Marília fizeram também. A Prisciane aplicou as técnicas de harmonização e, ó, aprendeu a viver um dia de cada vez. A Marília aplicou as técnicas de harmonização e se deu conta plenamente, totalmente, o quanto a confusão que ela estava gerou uma ansiedade tão grande a ponto de ter medo e travar a sua espiritualidade. Então, ela vivia em processo de fuga. Qual era a fuga? Eu ajudo todo mundo e esqueço de mim. Eu dou conta da agenda de todo mundo e não olho para mim.
E a primeira coisa que as duas fizeram, Prisciane, sentar de frente para a porta. Natália não, Marília, resolveu fazer o quê? Mobiliou a casa dela. E fez questão de ter posição de controle. E, no que mobiliou a casa dela, harmonizou da forma correta. Fez sentido, gente? É muito sério isso. É muito sério. Parece que uma coisa não está desconectada da outra, mas está tudo muito interligado. Muito interligado. A ação que você faz no seu lar está mexendo no seu corpo, que mexe na sua mente, bagunça sua energia ou bota sua energia lá para frente. Aqui, conversa aqui, conversa aqui, conversa aqui, e vice-versa. Não é isso aqui agindo independente disso aqui, independente desse, independente desse. Presta atenção nisso. Fica ligado. Não pede ninguém para fazer por você o que você pode fazer hoje. Porque fazer agora você faz. Se deixar para amanhã, você não vai fazer. Sabe por quê? Amanhã não está no seu controle. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você sabe o que vai acontecer hoje. Beijinhos de luz. Tchau, tchau.